Abra sua Bíblia em Cântico dos Cânticos. Eu trouxe para ler essa passagem na Bíblia Linguagem de hoje, porque julguei que seria mais adequado e mais clara a tradução para nós. Então, vamos para Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Na sua Bíblia deve estar, antes que elas destruam a vinha. Nós vemos aqui uma pérola de sabedoria para a nossa vida diária. Nós fazemos escolhas diariamente, nem nos damos conta às vezes. Muitas pessoas estão fazendo escolhas, concessões, que elas julgam pequenininhas, mas que, no fim, somadas, pequenas atitudes somadas, geram grandes coisas, problemas, roubos, destruições. E às vezes nem percebemos que estamos fazendo escolhazinhas, concessõezinhas, diariamente. Mas como nós enxergamos como inha, como pequenininha, não percebemos, às vezes, nem damos atenção. Mas aqui a orientação era para apanhar, peguem as raposinhas. Porque certamente havia uma proteção para impedir que as raposas grandes entrassem. Mas não se preocuparam em vedar as entradas para as pequenas. E a preocupação era com uma vinha, era com uma plantação de uvas, que já estava em flor. Então vamos lá. Já existia uma plantação de uvas. Não é que ia ser plantada, não. Já existia. E ela já estava em flor. Ela já estava caminhando para uma grande colheita. E às vezes a pessoa nem presta atenção quanto ela avançou. Às vezes as pessoas se envolvem com coisas pequenininhas, que não são tão pequenininhas assim, mas que ela trata como pequenininha. E ela só enxerga aquilo e ela não consegue ver o quanto ela avançou. O quanto ela já progrediu. A vinha já existia. Ou seja, todo aquele processo de plantio, e planta, e aduba, e irriga, e espera crescer, brotar, crescer, já tinha passado. Tudo isso já tinha acontecido. E agora ela estava em flor. Ela estava florida. E depois da flor vem o fruto. Mas havia uma preocupação
que certamente havia brechas, pequenas entradas, mas que facilmente as raposinhas podiam passar. Então o conselho era: apanha as raposinhas, porque senão elas vão destruir. Elas vão estragar uma vinha bonita, saudável, que está florida. E aí você traz para a tua vida. Essa vinha é a sua vida. Todo um processo que você já tem passado, construído em Deus, progredido. Talvez já avançou tanto. Quantas coisas você já venceu? E de repente, você começa a se distrair e permitir que aquelas inhas comecem a entrar. Mas como eu disse, por parecer tão pequenininha essa situaçãozinha, você não dá atenção. E aí você vai fazendo uma escolhazinha, uma concessãozinha, vai cedendo para uma coisinha, e as coisinhas vão se agigantando. E de repente, ao invés de você ter controle da situação, você dominar e continuar crescendo, você está sendo, e não está se dando conta, dominado por coisas sem importância, sem sentido, sem porquê, mas que, se não forem tiradas, vão causar um estrago muito grande. Porque às vezes nós nos protegemos das coisas que nós julgamos serem grandes, expressivas, e deixamos o campo aberto para as coisinhas que nós julgamos que não tem problema. Ah, eu só fiz isso uma vez. Eu só falei isso. Gente, eu só fiz isso. E muitos têm perdido o controle aí. Muitos. Eu separei o versículo aqui. Olha o que Deus disse, eu vou até um ponto só. Em Gênesis 1, 28. Diga comigo: Deus os abençoou. E lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem. Qual o conselho de Deus? Para você dominar. Você dominar. Você ser fértil. Você produzir com controle. O que acontece com muitas pessoas? Ele começa a deixar de ser fértil. Ele deixa de crescer. Ele não subjuga mais nada, mas ele começa a ser subjugado. Ele não domina mais, ele começa a ser dominado. E sabe o que é pior? Muitas pessoas têm sido dominadas por coisas muito pequenas, mas que já estão fazendo um estrago grande. Elas poderiam continuar férteis e crescendo e multiplicando e dominando, mas elas começam a permitir, elas permitem que aquelas coisinhas, que não são tão coisinhas assim, tão insignificantes assim, porque a Bíblia está dizendo: vá apanhar as raposinhas, porque elas
é que vão destruir com a vinha, com a plantação de uvas que já está em flor. Vá pegar essas raposinhas, porque elas vão estragar a vinha. E algumas pessoas têm sido dominadas. E não pouco, controladas por aquilo que chamam de coisinhas, mas se ela parar para pensar, ela já perdeu o controle. Já perdeu o controle. E aí você olha e diz, mas não, isso aqui é só uma situaçãozinha aí, mas tá tudo bem. Alguns, quando se despertam e olham, vê, peraí, isso está me controlando. Eu achei que era pequeno, mas não é não. Porque a partir do momento que uma coisa domina você e você não tem mais domínio, então isso não é mais pequeno, isso não é uma coisa pequenininha mais. A Bíblia não diz que eram as raposas grandes que poderiam estragar a vinha. A Bíblia diz que tinham que ir lá pegar as pequenas, porque a vinha estava em flor. Logo teriam uma colheita muito grande, mas aquelas raposinhas tinham um poder de destruição. E normalmente esse poder de destruição se dá porque as coisinhas são ignoradas. E são tratadas exatamente assim, como coisinhas insignificantes e inofensivas. As raposinhas pareciam inofensivas. Tem coisa que parece inofensivo, mas não é. E as pessoas vão perdendo o domínio, porque isso aqui, quando fala dessa vinha aqui, está falando da vida de uma pessoa que já está com Deus, que já tem progredido em Deus, que já caminhou um bom pedaço, que já plantou, que já está prestes a colher, mas é agora o grande perigo. Ela corre perigo agora. Porque ela vedou as entradas para as grandes, para as raposas grandes, mas se esqueceu de fechar aquelas aberturinhas. Ah, imagina, ninguém vai passar por aí, é raposinhas. E de repente, talvez, até hoje, que agora eu espero que sim, você não tinha se dado conta que você já parou de ser fértil, que você não está crescendo, você estagnou e não está mais frutificando, porque você não tem dominado mais, mas você já está sendo dominado por várias coisas que você tem tratado como pequenininhas. Mas essas coisinhas que você até hoje tratou como pequenininhas, já tem dominado você, controlado você. Sendo assim, elas são bem grandes. Elas são bem grandes. O Senhor nos criou para dominar, para frutificar, para crescer, multiplicar, avançar sempre. Não para estagnação. Não para retrocessos. O Senhor não espera que você seja infértil, mas fértil. O Senhor diz, sejam férteis. Isso significa, ser fértil significa o quê? Olhando de forma espiritual. Que é algo que depende de mim? Não depende de Deus? Sejam férteis. Quer dizer, sejam férteis. Você pode ser fértil, você pode frutificar. Mas isso depende de você. Deus disse para o homem
O Senhor não disse, eu farei vocês férteis. O Senhor disse, sejam férteis. Sejam vocês férteis, frutifiquem. Multipliquem. Dominem. Esse é o Espírito. É isso que Deus espera de cada um. Mas quando você se envolve com as zinhas, você deixa de frutificar. Você para. Você para de crescer. E quando você se dá conta, você já está sendo dominado, ao invés de dominar. E Deus nos criou para dominar, e não para ser dominado. Dominar, e não para ser dominado, não para ser controlado por Ele só. Não pelo diabo, não por nossas emoções, por nossos sentimentalismos. O Senhor não criou o ser humano para ser dominado. E muitos têm sido dominados por coisas tão pequenas, mas ele achava que tinha controle, mas não tem mais. E é muito bom que você preste atenção nisto e perceba, porque talvez não estava percebendo, que talvez você já tenha sido dominado por várias situaçõezinhas, mas que estão se revelando cada vez maiores na tua vida. Aqui, em Lucas 10, 38, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas? Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É impressionante como uma pessoa pode ser roubada e não vê. Quantos que têm sido roubados, e eu digo grave, brutalmente, e não estão vendo, não estão se dando conta. Jesus estava na casa da Marta, e a Marta estava tão preocupada com as ocupações, que ela tratou como uma coisinha tão pequenininha. Ela não estar aos pés do Senhor, e tão grande a Maria não ajudá-la. Para Marta, a gravidade era Maria não ajudar. Você vê como o diabo cega as pessoas? Não, por favor, não se distraia não, eu te peço. Preste atenção nisso. Se você está vendo como o diabo é capaz de roubar uma pessoa e ela nem perceber, porque está desatenta. Meu Deus! Jesus está na minha casa. E é um momento único, inédito, sublime, incrível. E eu não consigo ver nada disso. A Bíblia não diz que o Senhor foi na casa de muitas pessoas. Mas na casa da Marta ele foi. Foi uma das privilegiadas. E
E ela não enxergou isso. Quantas pessoas que têm sido abençoados e privilegiados de tantas maneiras, mas não enxergam. Estão cegos. Não enxergam. O problema é a Maria não me ajudar. Quantas pessoas que estão enxergando o problema onde não tem problema, e normal o que não é normal. Quantos? Quantos que tratam coisas que estão destruindo com a vida dela, como nada demais. A pessoa está sendo roubada, não tem nada demais. Mas aquilo que não tem importância, meu Deus, faz um dilúvio num copo d'água, trata com uma importância, dá uma importância. Quantos que têm dado importância a coisas sem importância? Quantos que têm sido roubados em coisas grandes e importantes? Porque estão cegos. Já não estão enxergando mais, porque estão desatentos. Mas ei, preste atenção. A Bíblia está falando de uma vinha saudável, bonita, maravilhosa, em flor, que estava prestes a dar uvas. Mas tinha ali tinha raposinhas que estavam sendo ignoradas e tratadas como insignificantes. Mas a Bíblia está dizendo, peguem, apanhem elas, porque elas vão estragar a vinha. Ô Senhor, Maria aí, preguiçosa, sossegada desse jeito, o senhor não faz nada? Eu estou cheia de serviço e ela não vem me ajudar? Ô Marta, criatura Marta, o que é isso? Ela escolheu a melhor parte, isso ninguém pode tirar dela. Eu penso que Jesus estava dizendo, ela está vivendo algo único na vida dela, algo muito grande. Mas você sim, você está tratando isso como nada. E você está sendo roubada, mas ela não. Então, às vezes as pessoas, elas estão cegas, elas não veem. Elas tratam coisas perigosas como coisinhas. Essas raposinhas não eram tão inofensivas assim. A Bíblia diz que elas podiam estragar com a vinha. Então, não subestime, não trate como insignificante aquelas coisas que têm te roubado a atenção, te tirado da presença de Deus, te desequilibrado. Não trate como insignificante, não. Não faça isso. Não trate. Cuidado com o que você fala. As palavras têm poder. A gente já falou isso muitas vezes. E elas têm um poder de destruição muito, mas muito grande. Dê uma atenção especial ao que você faz lá no seu trabalho. Como você tem agido na sua casa. Dê uma atenção especial para aquelas escorregadinhas que você julga que não tem. Problema nenhum. Acha que Deus está preocupado com isso? Acha que Deus está preocupado com isso? É contrário a palavra? Está te roubando atenção, espírito, comunhão. Então ele está assim. É muito fácil sair do espírito, minha gente.
Nem todos têm feito do permanecer no Espírito uma prioridade. Nem todos. Nem todos têm feito do permanecer no Espírito uma prioridade. Marta não fez de Jesus uma prioridade, ela fez de coisas que ela tratou. Você vê como as pessoas invertem. Limpar a casa era importante. Ficar com Jesus não tinha importância. O diabo cega. É muito fácil sair do Espírito. Muito. E cada um que aqui está deve buscar ter esse entendimento. Vamos ler uns versículos aqui, para ampliar um pouco mais o nosso entendimento sobre aquilo que às vezes tratamos como pequenos. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Vamos juntos, irmãos? Deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Meus irmãos, dá para deixar de ser criança? Na fé? Vamos parar de pensar como criancinhas na fé? Em relação ao mal, ajam como crianças. Ou seja, não sejam caluniadores, maliciosos. Essa palavra é a que cabe melhor aqui. Esse mal aqui é a malícia. Tem gente que é tão malicioso. Tão malicioso. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Em relação a ofensas, a situações que nos ferem, acha como uma criança que você acabou de corrigir e ela abre os bracinhos para você. Mas com respeito ao seu modo de pensar, pense como um adulto, como gente grande. Não como gente imatura. Tenha maturidade. Tem gente que tem uma sensibilidade que eu trato de infernal. Aquilo é uma raposinha, mas não é uma não, são várias. Que roubam a vida dela. Ela é dodói, ela se dói por tudo, ela se chateia por tudo, ela fica ferida por qualquer coisa. Eu vou te dizer uma coisa, não dá para viver assim. Porque todos nós, é impossível alguém aqui não ter sido ferido pelo menos uma vez na vida. Eu disse isso ainda pela manhã, não querendo ser negativa, de jeito nenhum, mas nós ainda seremos feridos. E se você não aprende a lidar na vida, você despenca. Você decai. Muitas pessoas não têm conseguido manter relacionamentos por causa disso. Quantos casamentos que têm sido destruídos e não são pelas raposas grandes, são as raposinhas que estão destruindo. São asinhas que estão desgraçando com o relacionamento. Quantas pessoas que já perderam empregos importantes, muito bons, por causa do temperamento. Ela acaba sendo mandada embora porque ela não consegue conviver, lidar, trabalhar em equipe, ela não consegue lidar com as divergências, ela não consegue. Quantas pessoas que perderam empregos importantes, bons negócios, por causa do temperamento?
Mas ela não percebe, ela não dá atenção para isso. Ela trata aquilo como uma coisa que não precisa ser considerada, mas o Senhor, a Bíblia está mandando considerar as raposinhas, porque elas podem estragar uma vinha que está em flor. Todo um trabalho, todo um plantio, todo um avanço que você teve na vida, você de repente pode perder. Porque vai deixando que coisinhas entrem e de repente, olha você sendo roubado. Deus quer um povo maduro. Pessoas amadurecidas. 2 Coríntios 5,15. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu não posso mais ceder aos mesmos sentimentos e pensamentos e atitudes de antes. Deus começou uma boa obra na minha vida. A Bíblia está dizendo que as coisas velhas, elas passaram. Isso é muito amplo, eu posso falar essa palavra de várias maneiras, mas porque isso é muito amplo. Mas hoje, certamente, o Senhor está dizendo, ei, você é uma nova criatura e não pode mais viver como uma velha. Você é uma nova criatura e não pode mais permitir que as coisas velhas dominem você. Que o seu velho homem controle você. Você foi criado para dominar, para frutificar. E não para estagnar e ser dominado por coisas. Por nada, aliás. Por nada. Não tem que ser dominado por nada, só por Deus. Quanto mais por raposinhas. E tem gente que está desequilibrado e descontrolado por causa de coisas que lá no íntimo, eu que lido com pessoas, já peguei gente com vergonha até de me contar. Mas qual o seu problema? Ah, tem até vergonha de falar, bispa. Está vendo? Ah, você tem vergonha de falar, mas é dominado por isso? É, que é tão pequeno. Ah, pequeno? Controla toda a sua vida e você trata de pequeno? Isso é um Golias. Mas que na verdade é pequeno mesmo. Mas se torna grande porque a pessoa alimenta aquilo. Está entendendo? E cada um tem sua listinha. Cada um tem sua listinha. E cabe a cada um usar de inteligência. Eu sempre tive o hábito de, às vezes, pegar um papel e gastar tempo me analisando. E anotando, peraí, ó, como é que eu reajo aqui? Vamos puxar isso aqui. Por que você reage assim? Ah, não sei, não, você tem que saber por que você reage assim. Estou falando comigo. Ai, meu Deus, eu não sei. Senhor, me ilumina. Por que eu reajo assim? Você age assim porque você não quer admitir que você sente isso, que você é assim. E esse sentimento, você tem vergonha de sentir esse sentimento, mas você está sendo controlado por ele. Quantas vezes nós temos vergonha de sentir uma coisa, mas aquilo tem controle sobre nós e nós não estamos brigando contra aquilo? Entende mesmo isso? Temos até vergonha de mencionar que nós sentimos aquilo. Mas aquilo tem domínio sobre a pessoa. Tem controle. E facilmente as pessoas podem inverter as coisas. De repente a Marta, que não tinha razão, ela achava que ela tinha razão. Quantas vezes num relacionamento a pessoa não tem razão, mas ela está brigando por uma razão que ela não tem razão. Mas na cabeça dela, ela está tão cega, tão fechada, que ela acredita que ela tem razão.
Ela não tem razão. O Senhor deixou bem claro. A Maria fez a escolha certa, a Marta tinha feito a escolha errada. Mas ela estava brigando por aquela escolha, por aquela visão que ela tinha. Ela estava perdendo a maior oportunidade da vida dela e não estava vendo aquilo. Quantas pessoas que estão perdendo coisas tão importantes e não estão vendo porque estão lavando louça. Eu falo lavando louça, eu estou dando esse exemplo. Abra o leque. Que estão fazendo sei lá o quê, que não tem importância nenhuma, que não serve para nada, não acrescenta em nada. Porque convenhamos que estar com Jesus e lavar a louça, eu posso lavar mais tarde, amanhã, depois de amanhã, sei lá. Eu tenho Jesus na minha casa, meu Deus. E eu vou ficar preocupada com louça, com comida, com sei lá o quê. Você tem que abrir isso com entendimento espiritual. Você tem oportunidade de viver o poder de Deus e de desfrutar e de ter uma colheita maravilhosa e talvez está perdendo terreno, está perdendo força, está perdendo espírito, está deixando a fé morrer por causa de coisas tão insignificantes. Isso você tem que deixar entrar. Um conselho: faça a listinha das raposinhas, porque deve ter várias, e pode ser que você comece ao procurar, a analisar, a fazer, quando começar a fazer a vasculha, talvez descubra que nem sabia que elas estavam lá. Talvez se dê conta que tantas coisinhas foram entrando, e hoje você não tem mais frutificado, deixou de ser fértil no Senhor, não está mais dominando, mas já está sendo dominado. A vinha já, existe uma vinha, e o Senhor está falando para pessoas que já têm uma vinha, que já plantou, que a vinha já está florida, que já está caminhando para a colheita, e o capeta quer destruir agora, depois de tanto trabalho, tanto plantio, tanto investimento, agora que você está prestes a desfrutar, o capeta está trabalhando para destruir, para estragar a sua lavoura, a sua plantação. E não é usando raposo anjão, é raposinhas, aquelas titiquinhas, aquelas coisinhas com carinha de inocente. Porque quando fala que é filhotinha, a gente olha, ai que bonitinho, tem cara de inocente. Tem coisa que entra na vida da gente que tem uma aparência inocente. Eu que tenho razão com a Marta. Eu que estou certo. É inocente. Não tem problema. Mas a sua vinha está correndo perigo, ou seja, a sua vida. Correndo perigo. Põe isso para correr. Vê das entradas. Aquelas aberturinhas, mas o capeta não precisa de uma grande abertura para entrar. Ele não precisa. Vem aqui para Efésios. Agora penso que está tão bem explicado que devo só ler. Efésios 4, 22 a 32. Preste bem atenção. É muito importante que você leia e observe o que está escrito. Você tem que saber o que está escrito. Porque aí você vai pelo que você sabe. E não por sentimentos, pensamentos e sei lá o quê. Efésios 4, 22 a 32. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Nós já fomos ensinados.
Nada de vestir de roupa velha, se vestir de roupa velha, chega. Você já tirou a roupa velha, você se vestiu do novo. A serem renovados no modo de pensar. Se você tem cedido aqueles velhos pensamentos, aquela velha maneira de pensar, está errado. Isso é se vestir do velho. A revestir-se do novo, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, vamos lá. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Que coisa interessante, né? Eu posso ficar com raiva, mas eu não posso pecar. Não é pecado ficar com raiva. Pecado é o que eu faço quando estou com raiva. Todos nós ficamos com raiva. Ah, bispo, eu nunca tenho raiva. Bom, deixa eu ler aqui. Portanto, cada um de vocês abandone a mentira. Se você disser que nunca fica com raiva, eu tenho que ler esse versículo 10 vezes. Abandone a mentira. Todos nós ficamos com raiva. A questão é o que você faz na hora da raiva. Quando vocês ficarem irados, com raiva, né? Não pequem. Aí está o domínio, aí está o controle. Isso é muito difícil. Com raiva não pecar. Aí está o controle, o domínio. Você domina. Eu estou com raiva, mas eu não vou fazer o que eu estou com vontade de fazer. Porque isso está errado. Eu não vou entristecer a Deus. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Quer dizer, não vá dormir assim. Enterra os mortos a cada fim de dia e comece um novo dia no Senhor. Sem carregar. Como a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Não carrega do dia seguinte para o outro dia, porque não precisa, não dá. E não deem lugar ao diabo, que é muito fácil dar lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Haja de forma lícita, isso aqui é muito amplo também. Em todas as áreas da tua vida, seja íntegro. Haja de forma lícita, honesta, sincera. Ainda que algo aparentemente vai te favorecer, ou vai te prejudicar. Haja de forma correta. O que é seu, o que é do outro é do outro. Não explore ninguém. Seja correto na sua vida. Trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Ô bicho, é só uma piadinha, é imoral? Então não é só uma piadinha, é torpe. Ah, bicho, escapou um palavrão. Renova o modo de pensar, porque se você ainda fala o palavrão é porque não foi renovado aqui, porque ele ainda está aqui. E aí você fala, é errado, é torpe, peca. Ah, bicho, é o meio que eu trabalho, sabe? Não importa, você é nova criatura. Você é luz lá, no meio das trevas. Você é o santo. Então não são eles que podem ter, eles não podem te dominar, ter controle sobre você. Você tem domínio. Domínio sobre os pensamentos, sobre a língua. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual foram selados para o dia da redenção. Quantos que não se preocupam? O que nós dissemos? Falamos? É muito fácil sair do Espírito. É fácil entristecer o Espírito. Quando você entra na carne, você entristece. Não entristeça o Espírito Santo, nós precisamos dele.
Você não vai ter conforto na tua alma e paz no teu espírito sem Ele. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se Jesus se ofertou e sacrificou por nós, então se oferte a Deus. Vença você mesmo, sacrifique suas vontades, sua carne, para permanecer em Deus. Sabe, eu tenho vontade de fazer isso, mas não vou fazer, porque não é o que Deus espera de mim. Eu podia fazer isso, mas eu não vou fazer. É um sacrifício, mas eu vou sacrificar. Porque o Senhor se ofertou e sacrificou por mim. Eu vou fazer a minha parte. Eu sei o que eu devo fazer, eu vou fazer. Tem gente que não se oferta mais a Deus. Tem gente que não sacrifica. Só apresenta os obstáculos e as dificuldades, mas que ele acha justificáveis. Dá para justificar. Isso aí é justificável. Será? Pensa bem. Será que algumas coisas que você acha que é justificável é mesmo? Será? Será que Deus está aceitando? Se Ele está mandando esta palavra, enviando para nós, é porque Ele está dizendo: olha, você está tratando isso como raposinha, como uma coisa pequenininha. Isso não é. Isso pode destruir toda uma vinha forte e maravilhosa, coisas boas e grandes que você já atingiu. E para encerrar esse último versículo, em 1 Pedro 3, 10 a 12, sabe, sempre falo esta palavra, porque penso que ela é muito clara e importante de ser entendida. 1 Pedro 3, 10 a 12. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, você quer amar a vida, ver dias felizes? Eu ouço pessoas dizendo, sabe, eu quero dias felizes na minha vida, eu quero coisas boas, eu quero atingir tal coisa, eu quero viver isso e aquilo. Guarde a sua língua do mal. Guarda a sua língua do mal. Seja o que for, quando você fala negativo, ou quando mente, ou quando fala um palavrão, quando calunia alguém, ou critica, ou julga alguém, fofoca contra alguém. Isso vai roubar dias felizes de você. Vai roubar dias felizes de você. E os seus lábios da falsidade. Quem é de Deus tem que ser sincero. Você não pode falar com uma pessoa aqui nas costas, falar contra ela. Quem é de Deus tem que ser sincero. Você não pode ser uma coisa na igreja e outra lá. Você não pode andar uma semana inteira com capeta e no domingo querer andar com Deus. Você não pode passar uma semana inteira fazendo ao seu modo. E depois, hoje vou no domingo, vou lá no culto. Cumpri com a minha obrigação. Passou a semana inteira fazendo ao seu modo. Aí chega no domingo, eu vou. Cadê a sinceridade?
Nós temos que agir com sinceridade em Deus. Sinceridade. Deus não vai fazer vista grossa para uma fé hipócrita. Ou por uma conduta hipócrita. Ele não vai. Afaste do mal e faça o bem. É mal, minha gente. Mal é mal, mal é mal. Prejudica a tua fé, prejudica, mata o teu espírito, contamina a tua vida, é mal. É mal. Eu falei outro dia, e vou repetir isso. Se for para você ganhar muito dinheiro, mas pecar contra Deus, fique pobre. Se for para você pecar contra Deus, se afaste. Ainda que aparentemente você vai perder, pareça que está perdendo. A sua prioridade deve ser se manter no Espírito, fique no Espírito. Se tem alguém que motiva as pessoas a conquistarem e avançarem, eu sou uma delas. Mas acima de tudo, permanecer em Deus, porque nada nesta vida tem valor se Deus não controlar a sua vida. Se a bênção dele não estiver sobre você. Afaste do mal e faça o bem. Afaste do mal. Tem influência que você trata como uma raposinha. Mas as raposinhas é que estragam a vinha. O meio em que você está pode refletir sobre você. Cuidado com influências. Tem algumas influências que são muito negativas, não são boas para você. E você deve estar atento a isso. Acionar o radar, está atento. Ei. Isso aqui não é bom para mim. Busque a paz com perseverança. Tem gente que não sabe viver em paz. Busque a paz com perseverança. Com perseverança. Por quê? Olha o que diz a Bíblia aqui. Por quê? Por que você deve fazer tudo isso? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Coloque-se em pé, a mão no coração.